Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. O Sporting ultrapassou um dos obstáculos mais difíceis e está mais perto de alcançar o grande objetivo de ser campeão nacional. Mesmo com a equipa reduzida a 10 jogadores, durante mais de uma hora, o Sporting venceu em Braga por 1-0, com mais um golo decisivo de Mateus Nunes. Luís Freitas Lobo, hoje começo por ti. Não foi uma vitória decisiva, nunca seria, mas foi muito importante, até pelas circunstâncias em que foi alcançada. Sim, exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Foi uma vitória que eu acho que teve muito daquilo que é a marca de um jogo do título, como tinha falado a passada semana. Naquela passada semana estávamos ali a juntar 2 jogos do título, o jogo com o Belenenses e o jogo com o Braga. Portanto, o empate com o Belenenses acho que me impede de dizer que vejo o Sporting já virtualmente campeão, porque não são 6 pontos de avanço, são 4. E, portanto, com 4, atenção, veremos. Estamos a falar antes ainda do Moreirense Porto. Do Moreirense Porto, que será também um excelente jogo, acredito que sim, pela qualidade da equipa do Moreirense frente ao Porto, mas penso que é uma vitória a todos os níveis de candidato, de campeão, porque desbloqueia mentalmente a equipa, fala a acreditar naquilo em que ela estava a duvidar, porque ganha um jogo que teoricamente tinha tudo, pelas incidências, logo pela expulsão do Gonçalo Inácio tão cedo, para o perder. Tinha tudo para sofrer muito, e sofreu, mas sofrer e acabar por não aguentar, aguentou a todos os níveis. Foi um jogo em que talvez o Ruben Amorim tenha mexido melhor na equipa, a todos os níveis, ao intervalo e, sobretudo, numa altura em que ele faz uma linha de 6 a defender, quando mete o Mateus Reis, juntando também com o Ates, Fedal, o Pedro esquerdo Porro e Nuno Mendes. Embora o Nuno Mendes mais à frente. Sim, mais à frente teoricamente, porque durante a parte do jogo aquilo foi linha de 6. E estamos a falar no minuto 65, sensivelmente por aí, porque ele nessa altura tira o João Mário e lança também para tentar o contra-ataque o Tiago Tomás. Como é que tu fazes a linha de 6? Com Pedro Porro, Coates, Fedal, Mateus Reis, Nuno Mendes e Neto. Sim, é a linha de 6. Sim. Mas isso é normal fazer essa linha de 6. O Simeone faz, o Sérgio Conceição já fez também em jogos internacionais. Sim. Portanto, a linha de 6 é algo perfeitamente normal de se fazer taticamente. E ele faz bem isso. Essa linha de 6. E faz uma linha de 6 que percebe-se perfeitamente que tem aqui a fazer, porque estamos a chegar aos últimos 15 minutos. O Braga está cada vez mais a forçar a abrir o jogo pelos flancos, está a projetar cada vez mais a equipa na circulação de bola e, portanto, ali é para segurar o resultado e depois, quem sabe, tentar uma saída, porque isso mete o Tiago Tomás um jogador mais rápido, e sai o Pedro Gonçalves. Portanto, é de facto a altura em que a equipa se junta para defender ainda mais. É um jogo que, como eu tenho dito várias vezes, este Sporting, se for campeão, e tem tudo para o ser agora, é pelo processo defensivo. E era esse processo defensivo que tinha que fazer que a equipa aguentasse esta vantagem na parte final. Não seria pela forma de atacar melhor, não seria pelo Paulinho entrar bem na equipa agora que ia ganhar jogos, era pela forma como ia defender bem para depois fazer o tal golo que desse a vitória. O Paulinho de que ele abdica para a entrada do Neto. Sim, mas aí estás a jogar com 10, portanto, e tem a ver com a situação de o Paulinho não dar profundidade, portanto, ser um Paulinho que vai receber de costas, é um Paulinho que vai juntar, está a jogar muito atrás, é um Paulinho que está sacrificado muito a defender. E, portanto, estava a fechar na esquerda nessa altura. Sim, nessa altura estava a fechar na esquerda, exatamente, porque a equipa já estava a jogar ali num 5-4, não é? Basicamente, não era um 4-1-4-1, era um 5-4, e naquela altura, portanto, já não havia grande hipótese. Acho que a alteração foi bem feita, porque aí ele apostou porque eu acho que o Ruben Amorim reage bem, porque quando acontece a expulsão, imagina-se que ele vai meter logo de imediato o Neto, e não, ele puxa um pouco o Nuno Mendes para central. Sim, central à esquerda, e abre com o Nuno Santos na esquerda. Claro que a equipa tem dificuldade em sair, mas defende bem. Portanto, é um jogo em que o Sporting puxa dos galões do seu processo defensivo. Claro que o Braga tem as suas oportunidades, é evidente, é uma grande equipa que tentou tudo na forma como circulou o jogo, um grande Adame novamente na baliza. Enorme. Repara o jogador que falhou de uma forma estrepitosa frente ao Belenenses, faz uma defesa que vale ali o jogo naquela altura, uma defesa que ele com a ponta dos dedos, quando está 0-0, num remate à queima-roupa de cabeça.
E depois é um golo que eu acho que é de facto de uma equipa que está sempre as orelhas em pé o jogo todo e que sabia que tinha que haver uma oportunidade para fazer o golo. E a forma como o Porro levanta os olhos e dá o sentido de passe ao Mateus, e como o Mateus vai ganhar a profundidade e faz o remate, acho que o Mateus, o do Braga, é mal batido. Acho que um guarda-redes daqueles, aquela bola costuma ser dele. Mas confesso que só tive essa percepção quando cheguei a casa e vi o lance na televisão. Sim. A bola passa, no estádio não tive essa imagem. É um grande remate do Mateus Nunes, forte, mas a bola passa por baixo do corpo do Mateus, do guarda-redes do Braga, mas acho que é um bom gol porque surpreende. De facto, de repente o guarda-redes do Braga fica surpreendido pelo Mateus Nunes ficar tão bem enquadrado para o remate. É um gol muito parecido mas uma distração também muito grande da defesa do Braga. Linha defensiva. É muito parecido ao gol que o Braga sofreu na Taça da Liga, mas lá está, mas é a tensão do Sporting que faz aquele gol naquela altura e depois aguenta a defender e com um central que de facto faz uma exibição que acho que é das melhores exibições que eu vi na época, que é o do Coates. De facto, outro gigante. É brutal. Fantástico. É impressionante. De facto, acho que é nota 10. Zé Manuel Ribeiro, tinha exatamente aqui estes dois tópicos para ti individuais, relativamente ao António Adán e ao Sebastián Coates, que foram dois gigantes no tal processo defensivo do Sporting, com estes dois gigantes que o Braga não conseguiu ultrapassar. Sim, mas vamos ver uma coisa. Primeiro, há uma expulsão, mais uma vez, mais um clássico, mais uma expulsão. Mais uma vez, na minha opinião, uma expulsão que podia ter sido um aviso só. O segundo cartão amarelo podia ficar por um aviso, é isso? Acho que sim. Já falamos sobre isso muitas vezes. Ele hesita muito, quer dizer. Hesita, sim, e devia ter hesitado mais, na minha opinião. Eu até fico com a ideia que o Artur Soares Dias, a primeira imagem que tenho desse... Não ia mostrar. Que não ia mostrar o cartão amarelo. E depois... É muito pressionado pelos jogadores do Braga. Não é? Ou então algum dos árbitros assistentes terá dito alguma coisa. Ou então veio-lhe à memória que fez a mesma coisa em situações parecidas. E que tem que ser coerente. Às vezes também pode acontecer isso. Também pode ter tido um acesso. Mas acho que é exatamente aquele tipo de expulsões que eu tenho criticado e que eu acho que estragam o jogo sem necessidade. Podia perfeitamente ter sido um aviso. Acho que quem sai mais prejudicado eventualmente é o Braga, porque o Braga teria provavelmente muito mais a ganhar com um Sporting completo, a precisar de ganhar e a precisar de marcar gol. Em vez de um Sporting de mal menor, encostado atrás, defendendo confortavelmente, tem alguma dificuldade. Mas o Sporting ficou mais limitado a partir dali. Exatamente, mas ficou mais limitado, mas ficou com uma opção só: vamos defender. E isso o Sporting encostado lá atrás é muito mais difícil de bater do que um Sporting a disputar o jogo. Isso estás a falar por causa do processo defensivo, que eu falo que a equipa que é fortíssima, exatamente. Que há outras equipas que não têm. Exatamente, mas é muito mais forte ainda encostado lá atrás. Sim, porque eu, enfim, eu não hoje te ouvia não li. Aliás, os dois treinadores. Ainda hoje te ouvia-te referir que o Porto, com 30 minutos para jogar, perde uma vantagem de 2-0 em Braga. Exatamente. Quando ficou com 10 jogadores. Exatamente. O Sport teve 70 minutos. É verdade. É verdade. É verdade que o Braga teve as suas oportunidades, mas viste um Sporting tranquilo a defender. Sim, mas eu escrevi isso. Mas não, desculpa só discordar de... Mas os dois treinadores concordam comigo. Sim, mas se fores ler, os dois dizem exatamente a mesma coisa. Eu percebo onde é que queres chegar, mas... Percebes? Eu percebo onde queres chegar, mas o jogo fica mais difícil. Eu percebo onde queres chegar no sentido que o Sporting só tem uma opção e é uma opção que o Sporting faz bem, que é defender. Sim. Mas o jogo fica mais difícil para o Sporting. Claro, não estou a dizer isso. Para ganhar fica quase impossível. O que eu estou a dizer é que também ficou mais difícil para o Braga. É isso que eu quero dizer, estás a perceber? Isso aí já é mais... Mas diz. Percebes? Ficou mais difícil para o Braga. Mas não pensas que estás a dizer isso também em função do resultado final? Não, estou a dizer aquilo. Estou a dizer isto porque é mais difícil jogar contra um Sporting encostado lá atrás. É óbvio. É óbvio. É muito mais difícil. O Coates, por exemplo, brilha muitíssimo mais se só tiver que jogar dentro da área. Vai ser sempre um dos melhores jogadores, um dos melhores centrais do mundo, sempre. Se o puseres a jogar na linha do meio campo, se calhar a coisa vai ser muito mais complicada. Compreendes? É isso que eu quero dizer. E os dois treinadores concordam comigo. Se fores ler hoje,
O Carlos Carvalhal e o Ruben Amorim. O Ruben Amorim diz exatamente isto que eu estou a dizer, portanto, acho que foi por aí. Depois, vamos falar um pouco da questão da sorte. Há um livro que o Luís Carlos não gosta da estatística, mas não gosta nada disso. Não gosto. Eu gosto é quando tu tratas por Luís Carlos. É o meu nome, Luís Carlos. Não está a inventar nomes. Não está, não, mas... eu não gosto da estatística como ponto de partida para tirar conclusões. Há um livro muitíssimo interessante. Que tu ias ler, que se chama The Numbers Game. Sim, que é escrito por dois economistas, um deles um antigo guarda-redes. Se alguém escorrega está tudo errado, mas pronto. Que se alguém escorrega? Sim, quando são os números certos. Não, exatamente o contrário. O contrário, porque eles conseguem explicar de uma forma muito convincente que a sorte corresponde a 50% do jogo. Ok. Portanto, a sorte... Aleatório. Isto só para arrumarmos a questão da sorte. Mas depois há aqui uma coisa que este Sporting tem que os outros não têm, que é... Tu usaste uma expressão muito interessante agora, que é uma equipa que está sempre com as orelhas em pé. Exatamente isso. Exatamente isso. E os outros não. Os outros podem estar 89 minutos com as orelhas em pé, mas há um minuto sempre que não estão, como naquele lance. Isto tem acontecido com o Porto, aconteceu nos jogos do Sporting, nos clássicos do Sporting, foi sempre exatamente isto que decidiu os jogos. Sempre alerta ao Sporting? Foi exatamente isto. Há uma resiliência no Sporting que não existe nos outros. Isso é... E explica estes resultados dramáticos que o Sporting vai acumulando, já são uma série deles, e sobretudo nestes jogos, nos clássicos, aconteceu muitas vezes. Aconteceu com o Porto, aconteceu com o Braga. Com o Benfica. Com o Porto 2 vezes. Também até. com o gol de Mateus Nunes, em Alvalade. E depois há outra coisa muito interessante ainda, que é, primeiro, a questão das bolas paradas, que mostram que têm sido muito importantes para o Sporting, e significa que o tal tempo de trabalho, e sem tempo de trabalho, as bolas paradas são uma coisa que não existe. Portanto, nenhuma equipa que não tenha tempo para treinar vai ter boas bolas paradas, vai jogar assim. É preciso muito tempo para uma coisa dessa. E a verdade é que tem resolvido muitas coisas e muitas carências. Portanto, o Sporting, para mim, seria sempre uma equipa perigosa. Sempre uma equipa perigosa. Aliás, vemos como o Coates, para mim, até o grande papel que ele está a ter é exatamente na outra área, onde tem uma taxa de sucesso muito alta. Normalmente sim, mas ontem não. Ontem foi na área do Sporting. Sim, mas ontem também não teve... O Braga não cedeu muita coisa nesse aspecto. O Sporting não conseguiu ter muita bola parada. Não, ganhou bem um canto ou dois na segunda parte. Sim, não conseguiu ter muito. Mas a verdade é que essas coisas são trabalhadas, são bem usadas. É muito interessante a forma como o Ruben Amorim utiliza os jogadores. Ele utiliza as características dos jogadores e não os jogadores propriamente dito. O Coates é um bom exemplo disso, mas o Mateus Nunes também. Não é a primeira vez que ele utiliza. O Mateus Nunes é um médico com determinadas características, mas não é a primeira vez que ele utiliza, por ser, sobretudo, aquele jogador rápido, não é? Aquela velocidade de ponta que ele tem, para jogar desta maneira, quase como um extremo. Aquele está aqui sempre bem, ele faz bem as duas coisas. Ou seja, não fica preso às posições dos jogadores. Sim. Ou seja, alguém que tem um horizonte mais largo do que os outros, isso também ajuda neste jogo. E Luís, o Sporting continua sem perder. Falávamos aqui há 5 jornadas atrás da possibilidade do Sporting ser campeão sem derrotas, quando o Sporting tinha uma margem muito grande de avanço para o segundo classificado, tinha 10 pontos de avanço para o segundo, e falávamos dessa possibilidade, algo que só aconteceu no futebol português por 3 vezes, o campeão invencível, 2 vezes no Futebol Clube do Porto com Vítor Pereira e André Vilas-Boas, e mais atrás no Benfica no tempo de Jimmy Hagan. Depois há aquele campeonato que o Benfica faz também sem derrotas com John Mortimer, mas não consegue ser campeão nacional. O Porto é campeão nacional nessa época, num campeonato em que o Benfica não tem qualquer derrota, mas o Sporting continua a ter também essa possibilidade ainda de ser campeão sem derrotas. Sim, embora nesta altura não me pareça que seja a principal preocupação. A equipa nos últimos jogos empatou 3 jogos. Mas se puder pôr essa cereja... Claro, seria perfeito, é evidente, mas nesta altura, ao fim de 20 anos, claro, ser campeão é mais importante do que essa questão de ser sem derrotas. O Sporting tem 4 jogos para ganhar e ser campeão, faltam 5 para jogar, não é? Portanto, até poderá existir a tal derrota. Lembrar que o Sporting ainda vai jogar na Luz. Pode perder uma vez e, se ganhar os outros jogos, é campeão. Exatamente, portanto, faltam 5 jogos, são esses 4 jogos, e desses 4 jogos, 3 estão em casa. Portanto, estamos a falar Boa Vista, Nacional e Marítimo.
Marítimo último jogo. Último jogo, e portanto a saída é ao Rio Ave, que está de facto também numa situação muito difícil, a equipa do Rio Ave. Eu penso que a equipa do Sporting, que ao longo dos nossos programas sempre fui falando que a equipa estava nos limites do seu processo de jogo e que tinha que, de facto, ser muito segura defensivamente para os ganhar. Por 1-0, 2-1, 1-0. Portanto, não era muito mais do que isto. E atenção que isto já é muito, não é? Porque defender bem não é aquela velha frase de que os avançados ganham finais e as defesas ganham campeonatos. São os processos defensivos que ganham muito os campeonatos neste tipo de jogos. E quando entra para estes jogos, e vão ser jogos com equipas, estas equipas que eu falei parecem equipas acessíveis, mas atenção, são equipas que vão jogar a vida nesses jogos para não descer de divisão. Estão todas elas enfiadas, atoladas, não é, na luta pela permanência. E olhando também aquilo que foram os resultados que têm acontecido em tantos jogos imprevisíveis, eu acho que a grande questão mental deste jogo, porque a forma de jogar do Sporting não tem mudado. Portanto, aqui, por mais que o Ruben Amorim queira meter o Paulinho agora, vai ser difícil ele encaixar na forma de atacar diferente que ele quer. Portanto, ele tem que se agarrar àquilo que a equipa faz bem. Fazer bem aquilo que sabes fazer melhor, não é? Portanto, e fazer menos vezes aquilo que sabes fazer menos bem. Portanto, isto parece uma equação. Não, mas é uma questão de inteligência até. É, e portanto, o defender é fundamental. E portanto, ontem de facto o jogo ficou dificílimo para o Sporting ganhar, quando foi a expulsão do Gonçalo Inácio. Mas quem está a ver o jogo percebe que o jogo não tinha ficado fácil, mas tinha ficado à medida para o Sporting empatar, pela forma como o Sporting defende bem. Nós víamos que era difícil o Braga, mesmo aquele caudal ofensivo, marcar, mas víamos que era quase impossível o Sporting marcar, não é? Porque não chegava lá à frente, era uma questão já, aí sim, já seria estatística, porque a equipa não chegava uma vez à frente. E acabou por chegar numa bola parada e marcou. Fala-se muito logo na palavra eficácia, mas a eficácia aqui não é o golo. Para mim a eficácia são os 89 minutos que a equipa defende com o processo coletivo, não é? Não é só a questão do Coates tirar a bola em bloco baixo, concordo, se o Coates de facto num bloco baixo parece o melhor central do mundo. Claro que se sobes 30 metros é muito diferente. Isto acontece a muitos centrais, não é? E, portanto, nesta altura, este desbloqueio mental, porque a equipa estava cheia de dúvidas, o jogo com o Belenenses foi um jogo terrível. Por exemplo, aquela forma como o Adam falha aquele lance que vai dar o golo ao Belenenses, é um jogador que está com uma metralhadora na cabeça, no sentido de pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E atenção que esse ponto que o Sporting conquistou em Alvalade frente ao Belenenses SAD pode vir a ser um ponto todos podem, muito importante. Todos podem, e também os pontos que o Porto ganha ou perde, todos podem ser decisivos nesta margem pontual tão curta. E recordar que em caso de igualdade pontual o Porto teria vantagem, não é? Claro. Sobre o Sporting. Agora, marcou 2 golos em Alvalade. Agora, o que eu acho que é uma coisa que é sempre muito importante, eu sempre digo que a maior parte dos erros nascem da intranquilidade. Quase todos. Mas isto é no futebol como na vida. Quando estamos intranquilos, temos tendência a tomar decisões mais erradas. No futebol é a mesma coisa com os jogadores em campo. E acho que o Sporting estava muito intranquilo nos últimos jogos. Depois daquele golo do Moreirense no último minuto, a equipa ficou intranquilíssima nos jogos com o Famalicão, nos jogos com o Belenenses, até o jogo com o Farense que ganha, mas é um jogo muito sofrido. E acho que a vitória já o dissemos aqui, o jogo que mais gostei do Sporting, tudo isso foi com o Moreirense. E eu acho que o jogo de ontem desbloqueia mentalmente a equipa. Isto é, onde havia intranquilidade, acho que vai passar a haver confiança e tranquilidade. Veremos agora os próximos jogos aqui para se me confirmam ou não esta teoria. E o próximo jogo do Sporting é já em casa com o Nacional da Madeira, depois a deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Zé Manuel Ribeiro. Temos menos um mês para acabar o campeonato, não é? Claro, menos de um mês para acabar o campeonato. 5 jogos. 5 jogos para terminar. 15 pontos em jogo. Com essa questão, o Sporting está a 4 vitórias. Se o Porto não perder pontos, está a 4 vitórias de ser campeão nacional. Este campeonato, Zé Manuel Ribeiro, não te faz lembrar um bocadinho a história da lebre e da tartaruga? Deixaram a tartaruga ir e agora a lebre, neste caso a lebre é o Futebol Clube do Porto, mas podia ser o Benfica, que também tem plantel para isso. A lebre está desesperada ao sprint a ver se chega à meta em primeiro lugar, mas a tartaruga vai devagarinho e tudo indica que vai cortar a meta em primeiro. Mas quem tem perdido terreno é a tartaruga, vamos com calma, não sei o que é que vai acontecer. Não, mas a tartaruga ganhou terreno durante muito tempo e a lebre foi perdendo. Está bem, mas entretanto perdeu. Portanto, nós estamos, mas agora já é a reta final, aí é o que eu digo, é a lebre a sprintar, a tartaruga vai devagarinho, mas a meta está cada vez mais perto. Uma tartaruga tática. Eu acho que ninguém sprinta neste campeonato, nesta altura. Acho que ninguém sprinta, acho que são todos tartaruga tática. É bom. A tartaruga em estado puro.
O que eu acho é que não há lebres. Pode haver tartarugas, de facto. Lebres não me parece que haja neste momento. A lebre no sentido que tem uma capacidade, um É mais um plantel coelho. Sim, que não tem a ver com... Sim, é o inesperado, a equipa inesperada, sim, sem dúvida. E de facto, nesta altura, já se percebem as costuras todas, já se vê como de facto os meios à disposição do Rubem Amorim são diferentes dos outros. Isso percebe-se facilmente aqui. Mas não, eu acho que como diz o Sérgio Conceição, acho que as outras equipas também fizeram muito por esta situação. No caso, o Porto, sobretudo, porque apesar de tudo tinha algumas vantagens, tinha um processo mais consolidado, podia ter tido um melhor desempenho em determinadas alturas, mesmo com o campeonato muito apertado. O Benfica é um caso completamente à parte, que tem que ser discutido noutros moldes, mas no caso do Porto, acho que foi isto. Acho que tem responsabilidades nisso. Acho que teve possibilidades, e o jogo com o Braga é esse, portanto, nem sabemos se calhar a pedreira não acaba por decidir este campeonato em duas situações muito parecidas, não é? Sim. A diferença são 40 minutos, portanto, o Sporting jogou mais 40 minutos com menos um jogador, conseguiu aguentar o resultado e até marcar um gol no final. O Porto, que até tinha feito uma coisa muito parecida na final da Taça com o Benfica, também marcando 2 gols de bola parada, resolvendo o jogo de bola parada em inferioridade numérica, também desde a primeira parte, não conseguiu fazer isso, não é? E o Porto, quer dizer, não tem o Coates, mas tem o Pepe, que é tão bom na área como na linha do meio campo, por exemplo, e apesar de ter esses meios, não conseguiu fazer isso. Os jogadores do Sporting festejaram esta vitória de uma forma que não foi um festejo normal. Porque eu acredito que eles viram o campeonato fugir. Claro. Eu acredito que eles viram... Estavam a ver o chão a fugir. Sim, eu acredito nisso. A vitória destas é para ser festejada assim, não é? Bastava um empate. O empate para o Sporting, sobretudo vindo nesta sequência. Poderia colocar o Porto a 2 pontos, ganhando o Porto em Moreira de Cónegos. Exatamente. Mas da maneira que o jogo estava, eu acho que quando o Amorim faz aquela substituição que ele já o empate era um mal menor. Para ficar com uma linha de 6 é para precaver de facto chegar ao final do jogo com empate. Pelo menos para não perder. Exatamente, sim. Era muito difícil mexer para ganhar. Mas é o que o Zé diz, o empate já não era grande espingarda para o Sporting não é, nesta fase do campeonato. Nesta altura estaríamos a falar. Dadas as circunstâncias daquele jogo, percebe-se que sim, mas dadas as circunstâncias do campeonato, não era grande coisa. Seria péssimo. Aliás, este resultado é péssimo para o Braga, não é? Sim, para o Braga é um péssimo resultado. E ganhando o Benfica, tira o Braga praticamente. Ganhando o Benfica hoje. O Benfica festejou a vitória do Sporting? Acho que sim. Nós fizemos... sem dizer que sim, acho que esteja, claro. Porque o Benfica ganhando hoje ao Santa Clara, se ganhar o jogo ao Santa Clara na Luz, coloca o Braga a 5 pontos. Sim, claro, 5 são 6, porque em caso de igualdade pontual o Benfica tem vantagem. Sim, mas já referimos aqui a semana passada, como acredito que no próximo jogo do Porto-Benfica... Do Benfica-Porto. Não é? Do Benfica-Porto. O Sporting também festejará uma eventual vitória do Benfica. Portanto, ou um empate que seja. E se o Porto tivesse alguma hipótese até à penúltima jornada, festejaria uma vitória do Benfica, o que seria ainda mais incrível. E poderá haver essa possibilidade no Benfica Sporting. Portanto, isto é o campeonato pernas para o ar, em termos da lógica emocional. Já falámos disso a semana passada. É irónico. Nesse aspecto é um campeonato muito bom. Claro que sim. Claro que não, o campeonato é bom. Ficámos com o microfone de Zé Manuel Ribeiro com algum problema, não sei se... Não, mas há aqui qualquer problema com o microfone do José Manuel Ribeiro. Vamos tentar resolver essa situação. Luís, não sei se é possível o teu microfone dividirem aí pelo menos por alguns minutos o microfone. Agora penso que sim. Já não me lembro, agora tiraste uma pergunta. Estávamos a falar do campeonato virado ao contrário, daquilo que já tínhamos falado aqui a época passada, e neste caso concreto do Benfica festejar aqui a vitória do Sporting frente ao Braga. A questão deste campeonato ser muito, muito interessante, ser um campeonato com resultados muito invulgares, acho que houve pouquíssimos jogos em que uma equipa grande, por exemplo, esteve sossegada do início ao fim. Acho que vimos muito poucos jogos assim. O normal é o contrário. O normal é haver momentos de muita aflição e muita insegurança nas equipas grandes.
o que se passa do meio da tabela lá para baixo é um caos completo. Aliás, estamos a ver agora o Marítimo, que durante muito tempo esteve enterrado e a conseguir esta vitória importantíssima no Bessa. Muito importante. 2 vitórias seguidas. Muito Marítimo importante. frente ao Rio Ave na jornada 28 e agora no Bessa na jornada 29. E ainda temos ali aquele miolo muito embrulhado neste momento, embora hoje ainda haja muitos jogos com equipas envolvidas, mas todos a uma distância de uma vitória, pelo menos do play-off. Tens que falar para o microfone. Pois tenho, mas foste tu que me variaste o microfone. Não, mas é isso. Acho que é um campeonato. Há aqui coisas muito divulgadas. Este jogo, o jogo de ontem, de certa forma, personifica bem este campeonato, explica bem como este campeonato tem sido uma excentricidade do princípio ao fim. Não quero com isto dizer que a maior excentricidade seria o Sporting ser campeão, mas mesmo o Sporting campeão tem sido muito raro. Estamos a falar de 5 títulos em 50 anos. Portanto, mesmo isso não é propriamente uma normalidade. O Braga hipoteca aqui a questão da luta pelo terceiro lugar, que dá o tal play-off pré-eliminatório e play-off da Liga dos Campeões. Se o Benfica ganhar hoje ao Santa Clara, vamos ver. Eu acho que o Braga jogou muito bem, sinceramente. Acho que fez tudo o que devia fazer. A expulsão, apesar da minha opinião, é bem provocada, digamos, pelo Braga, porque está a funcionar muito bem aquela exploração daquele corredor. E o Gonçalo Inácio está a ter grandes dificuldades com o Galeno naquele momento. Depois disso conseguem seguiram os manuais, portanto, circulação, largura, conseguiram paciência, à procura da brecha. As oportunidades até surgiram. Lembro-me de uma em que eu acho que não havia fora de jogo, foi fora de jogo marcado, mas eu acho que não existia, em que o Raul Silva ainda na primeira parte falha um gol de baliza aberta. Aliás, o Raul Silva, que de repente apareceu a jogar muito bem, é muito diferente este Raul Silva daquele que esteve, que durou a época toda. E também foi um problema para o Sporting, sobretudo nesses minutos em que ainda houve igualdade. E depois disso, sem um ponta de lança que se possa bater com aqueles centrais, aliás, eu acho que não adiantava nada, não é? A não ser que tivessem um Vinha de 2 metros de altura para se bater com o Coates. Não me parece que fosse um jogo para cruzamentos e para ter gente na área. Mas souberam encontrar caminhos, tabelas, souberam aparecer na área, cruzamentos rasteiros que seriam o mais complicado para esta defesa. E depois acabam traídos por uma desconcentração difícil de entender, porque uma desconcentração numa bola parada é mais difícil de entender do que numa bola corrida. Acho que é um momento em que o alerta é natural, e acaba com isto, se calhar, estragando ou as hipóteses de uma época significativa que o Braga acaba por não ser uma época muito especial, mas é que, apesar de tudo, o jogo do Braga até foi especial, até merecia ficar com outro registro na época, não é? No campeonato. Há ali um caso, eu penso que o teu microfone agora já está em boas condições, podes devolver o microfone ao Luís. Há ali um caso, sem querer entrar aqui em teorias da conspiração, e atenção, com todo o respeito profissional pelo jogador, porque o jogador tem a certeza que enquanto está em campo não pensa minimamente nisso, mas há ali um momento do jogo que é quando entra o Cristian Borja na equipa do Braga. O Borja, se o Sporting for campeão, o Borja é campeão nacional. Tudo o que o Borja fizesse a favor do Braga para tentar que o Sporting não ganhasse aquele jogo, poderia fazer com que o Borja não fosse campeão nacional. E eu tenho a certeza que o Borja, enquanto esteve em campo, não pensou nisto e tentou tudo para que o Braga conseguisse ganhar aquele jogo, veio a perder. Mas é um momento que é difícil de... Não é muito habitual isto acontecer, um jogador estar em campo e saber que para ser campeão nacional o ideal é a equipa que ele está a defrontar ganhar o jogo. Sim, aliás, o Borja pode até fazer a dobradinha. O Borja pode ser campeão nacional e ganhar a Taça de Portugal. Não tinha pensado nisso porque, repara, o futebol já nos levou para caminhos agora em que a gente encara essas aberrações da forma mais natural, da forma como o mercado funciona a meio de uma época. Portanto, isso mas não te ocorreu esta situação?
Não te lembraste? Eu ocorreu mais que o Paulinho podia tirar o lugar de Champions ao Braga também, não é? Quando o Paulinho, na primeira volta, fez o golo que dava a vantagem ao Braga em Alvalade. Mas aqui estamos a falar de um título. O Borja será campeão O Braga, nacional. se calhar, E o também Sporar Champions, será campeão nacional. Para a Champions também pode ser quase um Sporar título. que não pôde, não é? o Sporar não pôde defrontar Também, o Sporting porque está emprestado, sim. mas também será campeão nacional se o Sporting for campeão. Sim, é verdade, mas isso não sei se seria caso inédito, acho que não deveria ser, não sei. Porque, pelo menos no futebol português, não faço ideia, João. Porque Já tivemos jogadores campeões em Portugal, saíram a meio da época, não é? E depois foram lá para fora, foram campeões 2 vezes, foram campeões em Portugal e campeões nos estrangeiros. é da maneira que está o futebol, mas acho que os jogadores é tão profissional que isso já não passa pela cabeça. Mas aqui está a falar de um caso um bocado estranho do jogador até metade da época contribuir para fazer tudo para que o Sporting seja campeão nacional e depois, noutro momento da época, fazer tudo para poder roubar o título ao Sporting. Mas é assim, mas isso pode funcionar também para uma equipa para jogar para não descer de divisão, não é? Claro. Não é? Porque é que sim, quando tu abres aquele buraco negro de janeiro, de transferências, a partir daí estás a abrir esse tipo de situações. Não, mas até podíamos ter a janela de transferências e e normalidade impedir... e com respeito profissional por todos os jogadores. Não, mas isso eu acho que tu usaste a palavra certa, é uma aberração. É uma aberração que abre a porta a muita coisa. Neste caso, é perigoso nós falarmos nisto porque as pessoas não têm maturidade suficiente para discutir uma coisa E por isso é que eu tive o cuidado de dizer não ponho minimamente em causa o profissionalismo do Borja e mais do que isso. Tenho a certeza que enquanto o Borja esteve em campo, nunca isto lhe passou pela cabeça. E se calhar até antes de entrar em campo também não se lembrou. Eu é que me lembrei desta situação. Mas basta tu lembraste e falares que é como... Está aberta a caixa. Mas é que bastava alguém dentro de um convento a falar qualquer coisa. Exatamente. Não há maturidade para discutir isto em Portugal. Mas eu acho que é uma das coisas, acho que foi um dos limites, foram passados muitos limites nos últimos anos, nas últimas décadas, em termos de regulamentos. E um dos limites foi esse, foi permitir transferências na mesma competição, na mesma época. E isso acho que foi um limite, foi uma linha vermelha que nunca devia ter sido passada. Não faz sentido. Não faz sentido até porque hoje em dia tu suspeitas sobretudo os clubes, não é? Suspeitas há clubes que partilham, às vezes não oficialmente, mas não partilham acionistas e partilham, percebes, interesses e partilham. Portanto, isto é tudo muito complicado. Tu permitires umas coisas destas é muitíssimo complicado. Mas não é esse o caso. É bom que fique claro, não é esse o caso, mas de facto é uma situação estranha em que os jogadores ficam colocados. Vamos virar aqui a agulha e falar de outras coisas. Há ingratidão relativamente ao Marega, como disse o Sérgio Conceição? Repara, deixa-me na crítica que se faz ao Marega, e o Sérgio Conceição defendeu o Marega e os números que o Marega tem conseguido, o número de golos que tem conseguido, até comparando com outros jogadores e aquilo que eles custaram, e dizendo que o Marega custou uns equipamentos e que... Os 3 jogadores que estão à frente dele em termos de golos são o Falcão, o Hulk e o Jacques Martins. E é isso que o Sérgio Conceição diz, falando de um jogador que, diz ele, custou uma troca de equipamentos, ou seja, custou muito pouco dinheiro ao Futebol Clube do Porto para aquilo que é o rendimento dele e nem sempre elogiado, aliás, pelo que diz o Sérgio, aquilo que sente o Sérgio e possivelmente o que sente o grupo de trabalho e mais o Marega, um jogador que se sente injustiçado pela crítica. Eu não sei. E pelos adeptos até do Porto. Eu não gosto de estar a comentar em cima de comentários, enfim, eu comento o que penso, não vou estar a comentar o que os outros dizem, não é? Não me parece que seja bom princípio, seja para o Sérgio Conceição, seja para o Jorge Jesus ou para o Ruben Amorim. Não, repara uma coisa, em relação ao Marega, eu penso que há uma coisa muito clara. O Marega é talvez o jogador mais importante do Porto da era do Sérgio Conceição. Portanto, e o Sérgio Conceição, nos 3 anos que está no Porto, leva 2 títulos conquistados, leva presenças sempre em fases adiantadas da Champions, vitórias nas taças, e o Marega é sempre um protagonista. Portanto, quer dizer, reconhecer isso, atribuir essa importância do Marega no jogo do Porto, é reconhecer um valor enorme. Portanto, a partir daí eu não sei o que é que ele se quer referir. Agora é evidente que o Marega não é um poço de técnica, não é? Agora é um monstro do ponto de vista tático, na transição defensiva. É um jogador fisicamente potente na forma como encara os defesas. É um jogador que tanto pode jogar em largura como pode jogar por dentro. Acho que a forma como o Sérgio mexeu nele
Aliás, escrevi isso no jogo com o Vitória de Guimarães. Foi muito importante quando passou mesmo para a zona central e na profundidade ganhou o jogo. E, portanto, eu acho que o Sérgio Conceição, nesse tipo de afirmações, está a ligar muito a uma coisa que eu acho que é uma praga atualmente, que é muita gente fala de futebol sem saber minimamente o que é o futebol. Há quem lhe dê cabo da cabeça com as redes sociais, que é uma coisa que ele está sempre a falar, quando um profissional de futebol deve bloquear por simplesmente as redes sociais, que são outra praga, e portanto, viver do futebol, falando de futebol, com pessoas que sabem de futebol. Agora, se vais ouvir, por exemplo, ontem estava a ver o Braga Sporting, acabou o jogo, quis ouvir falar do jogo e, de facto, só sabia falar se era amarelo, não sei, de uma entrada sobre o Palhinha, se era falta no lance que deu o golo ao Sporting, se não sabia falta. Portanto, a discussão em Portugal é este lamaçal. Portanto, sim, mas aqui, não vale a pena. Mas aqui é em todo lado. Em todo eu lado. Acho que tens razão. Eu acho que tens razão. Não é bem em todo lado. Eu acho que tens razão. Acho que as redes sociais merecem uma reflexão. E às vezes é uma reflexão muito simples, que é... Eu acho que nunca vi ninguém, quer dizer, com responsabilidade e que saiba de futebol a referir-se ao Marega. Não acho que ele esteja a falar sobre isso. Então. O Marega, por exemplo, está na origem de um conflito que houve com as claques, por exemplo, há uns 2 anos. Porque durante grande parte do jogo ouvia-se o grito tira o Marega, lembras-te disso? Que ele até reage num determinado jogo, ele vai marca um gol e vai dirigir-se às claques e diz tira o Marega, lembras-te disso? Ele faz isso. Sim. Portanto, há esse passado, há esse histórico, eu acho que tem muito, esse contexto tem muito a ver com o que ele diz. Quanto às redes sociais, acho que tens razão. Acho que os treinadores têm que perceber o que é que são as redes sociais. E não são o que parece. Ou seja, e nós lidamos muito com isso na nossa profissão, estamos muito por dentro disso. Tu imagina, no Facebook, por exemplo, temos likes e temos comentários, temos essas coisas todas. E as pessoas olham para os comentários, temos aqui 30 comentários, não é, de pessoas altamente negativas, mas temos 1000 likes na mesma notícia. Ou seja, aqueles 30 comentários são residuais. E não faz sentido tu olhares para aquilo como uma amostra representativa, seja do que for. Essa é a questão das redes sociais. E é uma questão que os treinadores têm que perceber. Aquilo, as pessoas que comentam, apesar de tudo, as pessoas que comentam notícias e posts nas redes sociais são residuais, são uma minoria. De acordo. Não são a maioria. Aquilo não é representativo de nada e nós não lhe devemos dar esse valor. Somos nós que lhes damos esse valor e que valorizamos essas pessoas. E muita gente responsável dá valor. Vamos ter hoje 2 jogos, aliás temos 4 jogos, mas 2 deles com os grandes, o Benfica a receber o Santa Clara e o Porto a jogar em Moreira de Cónegos. Está aqui também em causa a luta pelo 6º lugar, atenção, porque também há um Nacional Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães está no 6º lugar e quer defender essa posição, joga no terreno do último classificado, o Nacional da Madeira. Vai jogar aqui uma espécie de final para ter a mínima resta de esperança. Tem que ganhar este jogo hoje ao Vitória de Guimarães. O Tondela, que também ainda está nessa perspectiva de poder chegar ao 6º lugar, joga em Famalicão, num Famalicão que tem vindo a recuperar e que vai jogar em casa e que quer... agora com o Portimonense, não é? Sim, mas agora volta a jogar em casa. Exato, frente ao Tondela, um jogo muito importante, porque o Famalicão ganhando o jogo passa para 33 pontos, ou seja, quase fica a salvo de qualquer problema. Repara, a época passada, a Famalicão e Rio Ave estavam a disputar a ida à Europa par a par. Agora estão os dois a jogar para a nossa E agora temos divisão. o Tondela com a possibilidade até de chegar ao 6º lugar. O Tondela tem 34 pontos. O Vitória de Guimarães tem 38, há 4 pontos de diferença. Se o Vitória de Guimarães hoje, por exemplo, não perder na Choupana e o Tondela ganhar em Famalicão, fica apenas um ponto. Agora como é que o Tondela se meteu? Sempre te disse que o Paco Estarano é um bom treinador. Sim, foste sempre dizendo isso. Sempre, desde o início da época. Do técnico basco do Tondela, apesar de eu não apreciar, por exemplo, a forma de jogar do Tondela, não é uma equipa que eu, a maneira de jogar, não, mas reconheço que os resultados da equipa de Tondela são muito bons e tem feito um campeonato um pouco ao contrário também do que fazia. O Tondela era uma equipa que, fora de casa, pontuava muito, não é? E esta época tem sido uma equipa que fora de casa pontua pouco e tem feito do João Cardoso em Tondela a sua grande fortaleza, ao contrário de outras épocas em que... Inverteu agora estas últimas vitórias fora, né? Sobretudo a vitória em Guimarães.
Quanto aos jogos de Benfica e Santa Clara, em teoria, mais dificuldades para o Futebol Clube do Porto, Zé Manuel Ribeiro, na deslocação a Moreira de Cónegos. E agora o Benfica, Santa Clara de Daniel Ramos, não é pera doce. Mas esse Moreirense Porto é um bom jogo, apetece ver. Não, até porque encontra duas coisas. Encontra uma equipa que já tirou pontos a dois grandes e um treinador que já tirou pontos a dois grandes. Também pelo Boa Vista, o Vasco Seabra venceu o Benfica, aliás, está muito ligado à queda do Benfica naquela vitória, aquela aceleração da queda do Benfica naquela. Quando não se esperava que o Benfica, aliás, o Benfica na altura ganhando no Bessa, nesse jogo ficava com uma vantagem grande, confortável, e perde o jogo, e perde, não é perder o jogo, perde com estrondo. Esse jogo. Sim, e sem discussão, sem discussão possível, que é o 3-0, que foi mais importante esse jogo. O Moreirense é uma equipa muitíssimo difícil, muito bem treinada pelo Vasco Seabra. É um trabalho dele muito mais bem sucedido do que tinha acontecido com o Boa Vista. O Moreirense, 3 treinadores numa época, 3 treinadores com sucesso. É das coisas mais incríveis que existe. Sim. Em geral, quando se dizem 3 treinadores numa época num clube, imagina-se que aquilo foi uma confusão, todos Ricardo falharam. Soares, O próprio César Peixoto saiu depois de ganhar, portanto, pelo menos não saiu em quebra. E agora menos isso. Agora Vasco Seabra. Sim, é verdade. E depois ao próprio Porto, que ainda agora, num jogo com a Vitória de Guimarães, faz uma primeira parte adormecida, depois convence na segunda. Mas voltar a não ser um jogo completo, íntegro, portanto tem ali uma mudança grande de uma parte para a outra, e este não é o adversário certo para isso. Vamos olhar também para outros jogos do campeonato e outra zona do campeonato, a zona de descida. Isto está tudo muito embrulhado, e até o Rio Ave está a cair numa zona muito perigosa, Luís. O Rio Ave está aqui, a equipa já está definitivamente sugada para a luta pela permanência, não é? Já não vai conseguir sair disso até o final da época. Houve ali um período em que parecia, sobretudo depois da vitória em Guimarães, já com o Miguel Cardoso, claro, que a equipa iria conseguir equilibrar-se, mas de facto até o jogo de ontem com o Paços de Ferreira deu indícios muito preocupantes. E atenção que os 2 jogos em casa do Rio Ave são frente a Sporting e Futebol Clube do Porto. Os 2 jogos que restam. Sim, é uma situação preocupante. O próximo jogo é Portimonense-Rio Ave, não é? Penso que é... Próximo jogo Portimonense-Rio Ave. Portanto, e veremos. É evidente que aquela equipa tem valor mais que suficiente para estar noutra situação. Neste momento está com 5 pontos de vantagem para a linha d'água, mas apenas 2 pontos de vantagem para o antepenúltimo classificado, a tal posição que dá o play-off. Os 5 pontos estás a dizer para o Farense. Com menos um jogo. Mas o Farense tem menos um jogo, recebe o Portimonense. Portanto, está sempre, agora com a quantidade de jogos, portanto fazemos muitas vezes as gravações com muitos jogos a decorrer. Sim, os jogos são sucessivos, não é? Quase todos os dias há jogos. Portanto, agora, é uma equipa que tem dado... Lembrar que começamos a época a fazer um Milan-Rio Ave, um Rio Ave-Milan, não é? E quase que o Rio Ave eliminava o Milan. E agora temos o Rio Ave a lutar para não descer. O Rio Ave já perdeu muitos jogadores em relação à época passada. Não vale a pena comparar com a equipa da época passada. Mas quer dizer, eu vi esses Rio Ave Milan que comentei e vi o Piazon fazer um jogo fantástico. O Piazon depois deixou de jogar no Rio Ave. Portanto, não sei porque saiu para o Braga. Nunca percebi como é que isso aconteceu. Portanto, tudo o que tem acontecido no Rio Ave este ano não tem feito sentido. Desde as questões dos treinadores. Não digo agora a contratação do Miguel Cardoso. Acho que, enfim, acabou por ser uma excelente opção, naturalmente, mas a equipa toda, as contratações, as dispensas, a tentativa de reequilibrar a equipa agora em janeiro, e chegas ao fim, e o jogador de facto que dá tudo e que tu vês que pode ganhar um jogo a Fábio Coentrão. Portanto, que era um jogador que estava na reforma há um ano e que falou com o presidente e queria voltar a jogar. Marca o golo no Bessa, que dá o empate, e marca o golo ontem, que dá o empate também. E para além disso, o jogo que faz, não é? Ele jogou como extremo-direito ontem. Extremo-direito, perdão, uma força de expressão, porque o Miguel Cardoso joga muito o jogo interior, ele, portanto, joga ali quase como avançado direito, não é? De apoio ao ponta de lança, que foi o Gelson Sandala. Depois, na segunda parte, entrou, o jogador foi contratado agora em janeiro, mas muito insuficiente. A equipa, a todos os níveis, frente a um Paços que não está a passar o melhor período da época, muito, muito longe disso, mas que teve o jogo quase sempre controlado.
Portanto, eu acho que neste momento o Rio Ave... O jogador que estava a falar é o Júnior Brandão. Sim, o Júnior Brandão, exatamente, que entrou para o ponta de lança na segunda parte. Ele não jogou de início, jogou já Sandala como 9. E tem jogado. E tem jogado, e joga bem, mas é um excelente jogador como um segundo avançado. Na minha leitura, já Sandala é ali a 9 e joga bem, mas... E, portanto, a equipa vai sofrer muito, mas vai sofrer por culpa própria. Acho que a época foi mal pensada, foi mal preparada, foi mal atacada no decorrer da época para a tentativa de ser resolvida, e está a pagar por isso. E agora vai sofrer muito, vai. E, na tua opinião, Zé Manuel Ribeiro, quem é que está numa posição mais delicada? O Nacional da Madeira, naturalmente, mas tirando a questão do Nacional, que outras equipas, agora o Marítimo, que estava muito aflito, parece estar a reagir, conseguindo já, aqui o dissemos, 2 vitórias consecutivas? O Marítimo claramente fugiu daquela zona. Embora esteja com os mesmos pontos O do Rio Ave. Farense Ainda não fugiu por completo. Ninguém fugiu por completo. Se olhares para a tabela, nós temos aqui o Portimonense quase já fugiu por completo. Mas 32 pontos já é. Até ao momento, estás a falar aqui de muitas equipas ainda. Mas a margem com menos 34 pontos, duvido que uma equipa se safe. Claro, eu também acho isso, Luís, mas uma equipa que neste momento já tem 32 a 5 jornadas do fim. Sim. Só se não pontuar mais. Sim, e tem menos um jogo. Atenção, ainda eu tenho que jogar amanhã. Vai jogar amanhã frente ao Farense. Acho que o Farense, se não ganhar desta vez, começa a ficar numa posição delicada, porque já está a 3 pontos do play-off. Se não ganhar... Mas está a ver, aí ao contrário daquilo que eu há pouco dizia do Tondela, é uma equipa que eu gosto de ver jogar. Sim, tem jogado bem e os resultados não estão e depois é uma equipa que também, não querendo agora aqui falar de casos particulares, mas é uma equipa que fica toda a sensação, e vamos vendo o campeonato todo e os jogos praticamente todos, não tem tido sorte também com algumas arbitragens. É verdade, é indiscutível, é verdade. E isto é importante também ser dito. Não explica tudo, mas explicará alguma coisa também. E com o Boa Vista acho que acontece o mesmo. Com o Boa Vista acho que acontece a mesma coisa, e acho que o Boa Vista tem razão em boa parte das expulsões. Vocês já sabem o que é que eu penso das expulsões, mas acho que nem sequer é essa questão, nem sequer é a questão do excesso de rigor dos árbitros. Acho que houve muitas expulsões forçadas e desnecessárias, mesmo pelo ponto de vista do regulamento. Acho que o Boa Vista tem razões de queixa nisso. O Boa Vista é mesmo uma equipa de xadrez, porque há sempre peças a sair, não é? Sempre peças a sair, sim. E peças... Mas neste jogo com o Marítimo não saiu nenhuma peça, não é? E foi o Marítimo, mas ganha sem contestação. O Marítimo foi melhor. Foi melhor. Foi melhor, e o Boa Vista acusou muito a pressão do jogo, a todos os níveis. Sim. Sentiu-se muito e o Marítimo ganhou bem. O Marítimo, que eu acho que melhorou bastante com o Velásquez. Acho que ele iludiu-se um pouco aquela primeira vitória no derby, depois teve aquela goleada em casa com o Famalicão, voltou a recuar a equipa. É uma equipa que tem aquele chip mais defensivo que vem do tempo do Lito e do Milton, mas ele tornou a equipa competitiva, e uma equipa que consegue ter uma atitude nos jogos que, para além da questão tática dos 3 centrais, para além da questão de ter um meio-campo robusto a defender, com o Irman, quando mete o Bamboque, é uma equipa que sabe abordar bem os jogos. E deixa-me dizer uma coisa em relação ao Marítimo, que é o desaparecimento em combate do Rodrigo Pinho. O Rodrigo Pinho, em dezembro, foi de facto visto como um grande jogador. E vai ser jogador do Benfica, não é? Mas porquê é que ele deixou de jogar no Marítimo, praticamente? Pois é isso. Ele teve uma lesão também, não é? Teve uma lesão, mas ele vai entrando, vai saindo, está no banco. E nós sabemos há aqui um caso, algo de objeto misterioso. Nós sabemos que o Benfica tentou agora levá-lo. Tê-lo logo em janeiro. Não sei, eu nunca ouvi uma palavra do Rodrigo Pinho em relação à situação. Não. Eu tenho visto vários jogos com ele no banco, sentado no banco. Portanto, não é uma questão, eu sei que esteve lesionado, é verdade. Sim. Mas várias vezes no banco, e tem jogado o Alipur e o Geltagó, porque a equipa joga com 10 avançados. E o Rodrigo Pinho não tem entrado. É uma questão, não estou a dizer isto com nenhuma reserva mental ou segundas intenções, é perceber o que é que se passa com um jogador. Ele que até tinha estado bem no tal jogo que tu falaste na Chopana. Sim, faz 2 golos aí. Faz 2 golos nesse jogo. Faz 2 golos, sim. Um deles a bola já estava a entrar, mas está praticamente de regresso, mais ou menos por essa altura, voltou no jogo anterior, uma coisa assim. Sim, mas depois tem... Sim.
Agora, Mas há um detalhe nesta jornada que é interessante, que é há aqui 3 equipas, o Portimonense, o Belenenses e o Gil Vicente, que podem dar aqui um salto e criar aqui um hiato já muito grande para a zona de play-off, pelo menos, não é? Que tem o Portimonense em 32 pontos, portanto, se ganhar pode chegar aos 35. Era o que falávamos há pouco. E o Belenenses está de Gil Vicente com 31. Pode chegar aos 34. E, portanto, aqui já se pode criar para os 28 do Boa Vista. Já é uma... Até porque cada vez há menos pontos em jogo, não é? até porque agora Já vamos ter só acho que é um trabalho 15 incrível, pontos em jogo. trabalho incrível do Belenenses, sinceramente, do Petit no Bessade, não é? Porque Aí está outro treinador que muitas vezes eu noto que os comentadores quase que têm vergonha de elogiar. Porque só há uma equipa com menos vitórias do que o Belenenses é o Nacional. não é por isso. O João Só ganhou 6 jogos desde o princípio do campeonato. Mas o João quer chegar a outro ponto. Mas é a imagem que se faz do Petit de ser um treinador mas não é muito... que treina como jogava. Quer dizer, Sim, mas não é muito correto. Um pouco a imagem daquilo que era o Boa Vista do Jaime Pacheco, aquela equipa muito carraça, muito... E não é. Agora, claro que muitas vezes há jogadores, há equipas que ele não pode pôr uma equipa a tocar violino quando a maior parte dos jogadores tocam bombo, não é? Também utilizando mas pouco a frase. também não é bem o caso. Tem jogadores com alguma qualidade. Claro. O Varela não é propriamente dizer, o Afonso Sousa não é propriamente... Mas estás-me a dar razão. Estás-me a dar razão? Não, estás a adiantar o que eu ia dizer. Porque acho que esta equipa do Belenenses já é um passo em frente do que o Petit pode fazer. Não é que a equipa cative muito pela forma que joga, mas eu acho que tudo aquilo faz sentido. Eu acho que o que aquilo está em campo faz sentido, como ele joga, os 3 centrais, os laterais a subir, os médios por dentro. Agora, o Afonso Sousa foi uma necessidade para jogar a 8 e fixou-se a 8. É um belíssimo jogador Na também. frente, claro, se juntares o Cassierra com o Miguel Cardoso, com o Varela, tens 3 bons avançados. Sendo que o a nível médio. Sim, mas sendo que o Cassierra é um jogador muito específico, que não... Quer dizer, não é propriamente... É fera ali às vezes, em alguns lances... Não estou a dizer que é mau jogador, estou a dizer que é bom jogador, mas é um jogador muito específico, que é muito melhor para jogar em profundidade, por exemplo, do que para jogar para os tacares dentro da área, por exemplo. Não, acho que falta-lhe esse jogador, se calhar, também. Por isso é que ele metia o Miguel Cardoso às vezes a 9. Falta-lhe esse jogador. Porque era um jogador que vai na profundidade. Isso também limita um bocado. E estás a falar de um clube que não tem estádio, não é? Não tem adeptos. Não é questão de estar vazio, não é? Porque neste momento as questões que há entre o Belenenses, o clube e a SAD, que não tem sítio para treinar, quer dizer, que até o emblema agora é diferente. Quer dizer, conseguir fazer um trabalho destes, como ele está a fazer, eu acho que é de salientar, né? neste Belenenses e vimos, tivemos o exemplo do último jogo em Alvalade, a qualidade com que a equipa jogou frente ao Sporting, né? E o que é que, na vossa opinião, está a acontecer ao Passos de Ferreira, que tem vindo em queda nas últimas jornadas? Nesta empatou, mas já vinha a perder vários jogos consecutivos. Eu penso que é um desgaste e a falta de capacidade do plantel poder rodar um pouco mais. São sempre os mesmos jogadores, há ali, não digo uma acomodação, mas o 5º lugar dado como garantido, e a impossibilidade também de chegar mais longe. Alguns jogadores quebraram um pouco de forma, é natural num campeonato tão longo, e não existir grandes alterações, grandes opções para mexer na equipa. Zé? Eu também acho que sim, acho que a determinada altura, quando se está numa classificação como esta do Passos de Ferreira, e ainda por cima quando estes jogadores tiveram um determinado destaque na primeira metade da época, e que o mercado se calhar começa a passar à frente, começa a ganhar prioridade relativamente ao que se pode fazer no campeonato, estes jogadores começam a pensar noutras coisas, e sabemos que há ali 2, 3 jogadores que têm marcado, alguns deles eventualmente já com o clube, não é? Sabemos que o Steven Eustáquio, por exemplo, está muito perto de ser jogador do Porto. E há outros jogadores, o próprio Douglas Tank que baixou um pouco de rendimento. Sabemos que é um jogador pretendido, se calhar não no campeonato português, mas lá para fora. É um jogador que poderia jogar numa equipa grande, Douglas Tank? Ou achas que é um avançado para outro patamar? Como alternativa. Diz-me assim, o Douglas Tank no banco do Sporting podia dar jeito? Sim, no banco, não vejo, na minha perspectiva.
Mas, aliás, acho que neste momento há... Acho que o nível dele é este. Passos de Ferreira? Sim, pode ser uma ferramenta. Passos de Ferreira, Rio Ave, eventualmente. Não é? Sim, por aí, sim, este nível de classe média, classe média alta. Há alguns jogadores interessantes no campeonato, apesar de tudo. Há um jogador que eu acho que nós devemos discutir, que é o Beto, que eu penso que vai mesmo jogar num clube grande este ano, na próxima época, e que é uma boa alternativa e que está a ser muito disputado neste momento. Disputado pelos 3? Abordado pelo menos pelos 3, sim. Se está mesmo a ser disputado pelos 3, não tenho a certeza, mas que se mudará quase com certeza absoluta para um clube grande esta época, sim. Há o Ellis, por exemplo, que eu continuo a achar que é uma excelente alternativa. Se olharmos para um plantel como uma caixa de ferramentas, o Ellis tem o seu lugar. Acho que pode ser Eu gosto muito da ideia do Sérgio Conceição, de achar que uma equipa deve ter tudo, deve ter largura, deve ter profundidade, deve ter desequilíbrio individual, deve ter essas coisas todas, e o Ellis é uma solução muito boa para a parte da profundidade e para... É um jogador com assistência, com tudo. Há o Vinagre, há o Manel Ugarte. O Manel Ugarte, sim. Já foi falado muito para o Benfica. É verdade, um jogador com 19 anos e que rapidamente se afirma, é sempre um caso à parte. Há o caso muito evidente do Ryan Gold. Sim, mas não tenho a certeza se ele aparece como sendo livre, mas eu tenho a ideia que ele tem um contrato de 3 anos, portanto é capaz de ser, eventualmente, se o Farense a divisão, tornar-se mais fácil libertar-se. Há uma discussão muito grande sobre ele. Eu acho que ele é jogador de equipa grande. Não sei o que é que achas. Eu acho que ele é jogador que tem evoluído muito. Jogador de equipa grande é um jogador que, se imaginar jogador titular de equipa grande, de fazer 30 jogos num nível alto e pensar também em jogar competições europeias, Champions, tenho muitas dúvidas. Tê-lo no plantel, para perceber o que é que dá, acho que sim. Se era uma prioridade, se eu tivesse alguma responsabilidade, e se pensaria no Ryan Gold como opção para uma equipa grande, não. Eu não tenho essa ideia. Eu olho para ele e vejo, por exemplo, um bom substituto, uma boa alternativa para um Otávio, por exemplo. Acho que é um jogador que pode fazer. O Otávio, que agora é português. Que é português. Pode ir à seleção. Pode ser. Acho que pode ser. Mas é uma boa discussão essa dos jogadores. Claro que há um jogador que me encanta no campeonato também, que é Marcos Edwards, do Vitória de Guimarães. Vocês acham que está a franzir? Acho que foi uma época. Acho que foi uma época de afirmação falhada. Acho que. Eu não o conheço. Às vezes lá está. Tem coisas de craque. Tem coisas de craque e outras de um jogador muito abatido às vezes, não é? Não sei se é triste. Não é? É um jogador que eu sei que ele não é brasileiro, não é? Também ele é inglês. Tínhamos perceber ali o contexto, não sei. Claro. Mas não sei, não o conheço. Portanto, é um jogador que eu teria que conhecer para dar uma afirmação mais concreta em relação... Zé Manuel Ribeiro não vai muito à bola. Não, eu acho que ele... O Zé Manuel Ribeiro não vai muito à bola. Ele entusiasma, tem bom drible, é rápido. É impossível não gostar dele, isso não. Agora, a inconsistência é evidente. É evidente. Não é um jogador consistente, não é um jogador certo. O que o João está a dizer é verdade. A equipa toda também, de facto, nesta altura, o Vitória não dá referências para de estabilidade a ninguém, não é? A nenhum jogador. Não é? Talvez. Que o jogador no Vitória não parece consistente. Mas aí estamos, sim. Não é? Mas houve tempo para algum tipo de afirmação, não é? Eu acho que quando acontece o que acontece ao Vitória de Guimarães, não foi só um problema de... Há um problema de planeamento, é claro, e há um problema de decisões, mas os jogadores também têm sempre alguma... A qualidade dos jogadores tem sempre alguma coisa a ver. Agora, o que eu acho é que nós estamos aqui a falar de vários jogadores, independentemente de acharmos que este pode dar mais ou menos, isso são exercícios de imaginação, como tu dizes, do Campeonato Português, não é? Que acho que é um mercado, de facto, que pode potenciar, lá está, os chamados grandes, ou, não é? Porque muitas vezes vai-se querer buscar jogadores lá fora. O embrulho é mais bonito, quase sempre.
E é mais caro, não é? Mas chegamos àquele ponto. Faz-me lembrar como era o antigo presidente da Juventus, o Agnelli, não este, o avô, não é? Que quando contratava, acho que foi o Júlio César que ele contratou, na altura que jogava na Seleção do Brasil, e dizia: há uma coisa que eu não gosto dele. E o que é que foi? Custou pouco dinheiro, é barato demais. Porque quer dizer que um jogador, se não estás a gastar tanto dinheiro, vai comprar um jogador desses. Enfim, às vezes dá essa ideia que comprar um jogador em Portugal que não custe tanto como um jogador comprado numa televisão espanhola, uruguaio ou italiano, não há argentino, tanto barulho das luzes, não é? É verdade. Não, mas eu acho que é o erro primário de muita gestão do futebol em Portugal. E muito êxito do Porto, também um pouco por necessidade, ou do Sporting também agora, também por necessidade, tem tido muitas vezes base em jogadores contratados no mercado nacional. Mas mesmo assim, digo-te uma coisa. Eu conheço alguns departamentos de prospecção e sei como trabalham, também sei, ou julgo saber, não é? Eu tento saber, tento estar ao corrente e perceber como é que as coisas funcionam. E fico muito espantado em ver como continua, como as prospecções continuam a falhar. Por exemplo, este Beto podia perfeitamente estar a jogar numa equipa B o ano passado. Este ano. Podia ter sido contratado por um clube grande. E fazia todo sentido. Tens mal a razão, é isso que eu estou a dizer. Percebes? Todo sentido. E, no entanto, falhou o Vinícius. Portanto, isso falha com uma frequência muito grande. Provavelmente Portugal é o campo de prospecção em que há menos atenção dos clubes portugueses, provavelmente, tirando alguns clubes históricos que sempre fizeram muito boa prospecção, o Passos de Ferreira, por exemplo, sempre. Sim, mas eu estou a falar mais algumas coisas, mas os grandes. Mas eu estou a falar nos grandes. Mas os grandes. Não estou a falar nos grandes, não. Os clubes de nível médio, sim. Tapsoba custava 1 milhão de euros e as pessoas. Quer dizer, um jogador como o Tapsoba, na minha perspectiva. Se o Tapsoba tivesse jogado num Valladolid, se calhar já não havia dúvidas, ias buscá-lo por 10 milhões. Exatamente. É esse disparate. Era 1 milhão de euros, mas as características dele não eram bastante evidentes. Não eram, queres um bom central? Está no Marítimo. O Léo Andrade, canhoto, 23 anos. Uhum. Há pouco falávamos também da defesa que Sérgio Conceição fez de Moussa Marega. Jorge Jesus também fez uma boa defesa de Cebolinha, de Everton Cebolinha, dizendo que contrataria outra vez. Então vais buscar os jogadores. E o Ruben tem feito defesa do Paulinho, que é o melhor avançado português, não é? O Ruben Amorim, quando o Paulinho não está a dar nesta altura ainda. Porque eu acho, João, porque o valor desses jogadores, sim, claro, se vais dar 20 milhões ainda é mais, mas e aqui ao 15 pelo Paulinho. Mas aqui está a falar de um internacional brasileiro. Eu sei, mas há tantas variáveis. Nós vimos de fora, e tu tens sido desde a primeira hora um crítico do rendimento do Everton Cebolinha. Do rendimento dele em Portugal, porque eu já vi o Everton Cebolinha fazer coisas fantásticas no Brasil. Mas isso tampouco é uma opinião, é um facto. É um facto, sim. Pronto. Acho que ele próprio estará desiludido. Ele diz isso. Ele próprio já disse com o desempenho dele. Sim, ele diz isso esta semana. Ele já disse várias vezes. O Grêmio tentou o regresso e o Presidente revelou a resposta que o Everton lhe deu, que foi justamente essa: se eu voltar, fracassei. Agora, quando muitos jogadores falham, tanto no caso do Benfica, não é? Porque desde o Darwin não está a render, o Waldschmidt não está a render o nível que pode. O Cebolinha, tu percebes que não é um problema de jogadores. Isso já falei aqui a semana passada isso em relação ao problema de equipa, de treinador. Na minha opinião, do Benfica para aqueles jogadores não renderem. Mas quanto ao Jorge Jesus, ele não tem remédio. Quer dizer, quando o treinador, embora ele às vezes põe a cabeça para um jogador e depois parece que não, depois parece que o jogador já não tem nada a ver com ele. Mas quando um treinador põe a cabeça por um jogador de 20 milhões de euros, tem que ir com ele até ao fim, desculpa. Porque não pode haver esse tipo de ligeireza e de responsabilidade. E o próprio clube. Mas isso tem passado em todos os lados. Lembro-me que, por acaso, no Porto, o Adriano Lopes terá sido das contratações mais caras que o Porto fez, por exemplo. E ao Ferrari, não te esqueças do Imbolá. O Imbolá, sim. Então, mas não saía da garagem, não é? Agora, o Adriano Lopes jogou com todos os treinadores. Até o Sérgio Conceição tentou ainda forçá-lo. Dizia que ele marcava golos nos treinos que eram fantásticos. Livres, não falhava um livre. Repare, jogou com todos os treinadores, teve oportunidades. Lá está. Claro, percebi-se que era um investimento tão grande que tinha que ser potenciado. Portanto, há sempre um mundo tão grande, João, à volta de perceber, porque estás a falar de um jogador que vinha de ser finalista da Taça de Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, com o Simeone, de fazer jogos, de fazer golos ao Chelsea, em Stamford Bridge, quer dizer, não é um jogador que vinha do Villarreal de fazer um joguito ou dois bom, que tu deslumbras. Não.
E não deu, não é? E o próprio Embolá, eu lembro-me fui entrevistar na altura o Leonardo Jardim ao Mónaco. Não, eu fiz dele também um fenómeno. E estivemos a discutir justamente o Embolá que tinha feito uma época fantástica no Marseille, toda a gente. E depois chega aqui e mais o resto da carreira confirmou que de facto não era propriamente um craque. Luís e Zé, vamos terminar, mas gostaria que destacassem algum aspecto de futebol internacional. Em Espanha, o Atlético de Madrid, por exemplo, está a ver, esse é que está mesmo a ver o terreno a fugir. Perdeu na casa do Atlético Bilbao. Já teve 12 pontos de avanço. 12 pontos de avanço. E agora está na iminência de perder a liderança se o Barcelona ganhar. Se o Barça vencer, passa para a frente. O jogo tem agora com o Granada. Mérito também do Barça, na forma como mudou o sistema tático para 3 centrais. E é interessante, lá está também outra questão que já falámos aqui várias vezes, mas a moda dos 3 centrais já atravessaram muito vários países. Moda, enfim, a referência tática dos 3 centrais agora, cada uma 3 defesas, porque cada equipa tem as suas nuances. E portanto, aí o campeonato, porque existe também aí um grande Barcelona Atlético para jogar ainda, até o final do campeonato. E a semana passada eu falava numa equipa que gosto muito de ver jogar, que é o Lille, não é? Portanto, que ontem gostei também de estar a ver o jogo. A vitória é muito importante no terreno do Lyon. Sim, foi o jogo. Mas aqui já estamos a falar do campeonato francês. Sim. Não posso ser para aí, porque a semana passada acho que... Já é a Superliga, tu estás a tentar impor a Superliga. Essa Superliga também. Também temos que falar um dia com mais calma. Foi uma coisa... A Superliga. Eu ainda tenho apareceu muitas e dúvidas. Desapareceu, não é? Nasceu e morreu. Eu gostava de acreditar que tivesse sido os amanhãs que cantam que conseguiram derrubar a Superliga. Ou claramente houve sei. política por trás. Pois, claramente que sim. É evidente, não é? Claramente. Não é o povo que saiu para a rua. Não, isso ajudou. Isso ajudou. Está dentro de mim. O povo saiu à rua num dia assim. Mas não acho que foi... Isso ajudou. A Inglaterra ajudou. Mas não foi só isso. Eu gostava só de dizer uma coisa do Campeonato Espanhol. Esse Campeonato Espanhol faz-me lembrar o Campeonato Português de 2005. Mas falaste 2004, 2005. José, falaste bem da Superliga, desculpa só interromper-te, porque a última vez que tínhamos estado aqui na passada segunda-feira ainda estava tudo em aberto. Sim. Mal nós sabíamos que já tinha corda na garganta. É que agora parece que já passou um ano, mas não. Foi, semana passada estávamos a falar dessa possibilidade e ela nasceu e morreu. Mas atenção, nada de bom virá sairá daqui. Portanto, vai sair dali sementes. Uma compensação de qualquer maneira, não é? Não é só uma compensação. Quer dizer, o que sai daqui é um retrato muito claro do que tem acontecido no futebol europeu e da falta de limites ao dinheiro. Portanto, o dinheiro manda absolutamente em tudo e não passaria a mandar com a Superliga. Já mandava antes da Superliga. Manda. A UEFA e a FIFA não conseguiram impor nenhum tipo de restrição ao dinheiro. O dinheiro, neste momento, é o fator decisivo na competição. Acabou. Isso aí, 100%. E não vão nascer limites a esse facto deste fenómeno. Vai ser exatamente o mesmo ou pior. Portanto, essa é a realidade daqui. Mas gostava só de dizer. Mas tu estavas a falar de outra coisa, exato. Não, gostava só que este Campeonato Espanhol faz-me lembrar o Campeonato Português de 2004-2005, que é o campeão, é a equipa menos incompetente. Quando o Benfica ganhou contra a Patoni. Sim, portanto, o campeão é a equipa menos incompetente. São todos incompetentes, algum há de ser menos incompetente. Têm todos perdidos muitos pontos e parece que ninguém quer ganhar o campeonato, não é? Sim, mas não convence ninguém. Mesmo o Barcelona não convence ninguém. Não. Todos tiveram as suas melhorou um pouco, mas não... Nenhuma convence. O Real Madrid tem jogos deploráveis. Sim. Tem jogos deploráveis. O Real Madrid, o Real Madrid, como sabemos, é a equipa de Champions. Está... Nas Champions não falha. E mesmo nas Champions não é uma coisa... Sim, mas está na meia-final outra vez. Não falha. Sim. Vai jogar agora com o Chelsea, limpou o Liverpool, chegou a Anfield, novamente sofreu, mas defendeu. É aquela equipa que se critica, mas quando dás por ela está a festejar com a orelhuda nas mãos. Nasceu para jogar a Champions. Mas se calhar a maior crítica que se pode fazer ao Real Madrid é justamente isso. Não é? É se calhar tu teres criado ali um grupo de jogadores que decide o que quer jogar e onde se deve aplicar. Mas eu acho que também isso passa pela cultura de clubes já neste momento. Eu acho que o Real Madrid vive para estes jogos internacionais, mais do que os jogos da Liga Espanhola. Já é um clube de Superliga, aliás, parece que foi a grande cara da Superliga. Aquilo já é um clube
de Liga dos Campeões. A Liga Espanhola é um torneio regional que eles jogam. Sim, Mas exatamente. quando chegam à Champions, a equipa pode estar numa crise profunda de jogo, vai na Champions, vamos ter Liverpool, vamos ter o Real Madrid, agora joga com o Chelsea esta semana. E vamos ver novamente. Esta equipa que empata agora com o Betis, esta equipa que perde estes pontos, veremos agora como é que vai aparecer na Champions. Deixem-me também dar uma palavra para os portugueses Rubem Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que conquistaram a taça da Liga Inglesa ao serviço do Manchester City. 3 jogadores portugueses que jogam no Manchester City. Curiosamente, 3 jogadores da formação do Benfica. Quarta taça da Liga consecutiva, portanto é mesmo ao Benfica, portanto eles já trouxeram aquilo do Benfica. Esse já é o Guardiola, já não tinhas 4, mas também lhes fizeram, são 4 Champions ainda que ainda não ganhou, portanto, e que vai agora jogar a meia final pelo City. Também teremos esse grande jogo do City com o PSG. Acho que vai ser de facto esse duelo árabe. Ninguém quer perder. Abu Dhabi contra o Qatar. Ninguém quer perder esse duelo. Sim, aliás, os árabes saem todos à rua. Vai ser um jogo espetacular. Vamos ver como é que o City vai abordar esse jogo. Cascóis fora do carro. Sim, Abu Dhabi vai estar. A loucura vai ser à rua. O Bola está na rua já hoje. Vamos. Não me deixaste acabar sobre o Lille. Sim. E que posso acrescentar também um jogador português que voltou a jogar muito bem. Começou como ala direito, jogou, depois acabou como médio centro, que foi o Renato Sanches. Voltou a fazer um grande jogo no 4-4-2 do Lille, que venceu 3-2 o Lyon depois de estar a pré-2-0. E o Lyon também está a jogar pelo título. E faltam 4 jogos para acabar o campeonato. Esse campeonato está fantástico. E estão separados por um ponto Lille, Paris Saint-Germain e Mónaco. Atenção a Mónaco, que está a 2 pontos do Lille. Portanto, está um grande campeonato em França, mas o Lille tem o interesse pela forma de jogar, também por vários portugueses que lá estão. O Lyon agora atrasou-se. O Lyon com esta derrota ficou afastado. O treinador, o Christophe Gauthier, e o adjunto, que não é só por ser meu amigo, mas desde há muitos anos, que tem muito valor, que é o Jorge Maciel. Ele foi lá para a equipa B e foi chamado para a equipa principal. E está como adjunto principal, e ainda ontem estava no banco, de facto, a intervir muito no jogo com o treinador que estava sempre a ouvi-lo. Veio de uma boa escola, aqui da Faculdade de Desporto do Porto, e de facto é uma pessoa que eu acho que vai marcar muito também. Vamos ouvir falar dele para grandes coisas. Portanto, estarmos atentos a o Jorge Maciel. Sim, é conhecido no mundo do futebol, não é? Ele saiu do Lille, saiu do Benfica B, onde estava a treinar a equipa B, lá está, para o Lille, para treinar os sub-23 do Lille, e agora está como adjunto do técnico principal. Gautier, sim. Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, vamos voltar na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, mais uma vez com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, com o Joaquim Pedro Rocha no comando técnico do programa. Voltamos então na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.